Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e no Resumos Enem de hoje temos mais um vídeo, uma aula sobre Platão. Dessa vez vamos falar sobre a alegoria da linha dividida. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, desta aula, a playlist onde estão os outros vídeos e aulas de Platão. Para quem quiser dar uma conferida, lá tem bastante coisa, tem muitas aulas sobre vários temas relacionados a Platão. Mundo das ideias, a parte de justiça, a aulas sobre o mito da caverna, entre vários outros assuntos. Mas o de hoje é a alegoria da linha dividida. Uma dica é que talvez seja melhor que você dê um print da tela na parte do diagrama para que possa acompanhar melhor. Caso esteja assistindo a aula por celular ou então numa tela menor. Você pode dar um print da tela e acompanhar pelo diagrama. Bem, essa é a alegoria da linha dividida. No nosso diagrama aí nós temos uma parte em roxo e outra parte na cor azul. Então vamos começar na parte da linha roxa. Primeiramente, a alegoria da linha dividida é uma metáfora que Platão utiliza para o conhecimento, que ele chama de teoria do conhecimento ou epistemologia. Ou seja, Platão vai mostrar como o conhecimento se faz na jornada humana de conhecer. Então, inicialmente, partindo aí para a linha roxa do gráfico, nós temos o mundo sensível, que é o conhecimento inferior. Platão divide o conhecimento em dois níveis. O primeiro está no mundo sensível, que é esse mundo empírico, que a gente vê e toca. Ele vai dizer que esse tipo de conhecimento é inferior. E aí veja que subdivide-se em dois níveis desse conhecimento inferior que faz parte do mundo sensível. O primeiro é a eicasia, que são as imagens e sombras. Platão vai dizer que o primeiro nível de conhecimento de uma pessoa é aquele que é o mais pobre, o mais carente de significados mais profundos, que ele chama de eicasia. Nesse nível, a pessoa está somente conhecendo a partir de imagens, ou seja, de imaginações ou de sombras, de aparências, se deixando levar pelos sentidos. Lembrando que para Platão ele enxerga os sentidos de uma forma extremamente negativa. Os sentidos para ele enganam o tempo todo. Uma pessoa bebe um copo d'água, pode dizer que está frio e o outro dizer que está quente. Uma pessoa pode estar com frio e outra com calor ao mesmo tempo. Quer dizer, alguém pode achar que um alimento é doce, o outro achar que é amargo. Quer dizer, para Platão, os sentidos enganam o tempo todo. E nesse nível da eicasia, ele faz uma relação com lá o mito da caverna. Lembra aí do mito da caverna, que as pessoas estão na caverna e enxergam somente as sombras da realidade no fundo da caverna. É justamente esse nível aqui da eicasia. É o nível em que você conhece somente pelos sentidos, somente pelas imaginações ou somente pelas fantasias. Bom, há um segundo nível ainda de conhecimento inferior, que é a pistis, que pistis em grego quer dizer crença. É nesse nível que você conhece os objetos físicos. Você acredita que as coisas são de um jeito e não de outro. Só fazendo um paralelo, pistis não tem nenhum sentido de fé. Lembremos aqui que ainda não havia aqui o cristianismo, né? Então ainda não está no nível de fé. Pistis aqui é um nível de crença. Você conhece as coisas do mundo, as coisas sensíveis, empíricas, o mundo sensível, a partir de uma crença. Quer dizer, você acredita que é de um jeito ou de outro. Platão coloca o nível da crença num nível ainda de conhecimento inferior. A partir disso, Platão diz que o conhecimento, a pessoa que conhece, deve transcender, ou seja, deve ir além do mundo sensível, que é esse conhecimento inferior, e alcançar o mundo inteligível, que é o mundo do raciocínio, que é o conhecimento superior, que está aí na cor azul. Esse conhecimento superior,
ele se divide em dois níveis. Acompanha aí pelo gráfico, na cor azul. O primeiro nível de conhecimento superior, de conhecimento pela razão, da inteligibilidade, ou seja, de você alcançar as essências, estaria, como diz o gráfico aí, no pensamento matemático, a dianoia. Então, o que é dianoia para Platão? É quando você começa a refletir em torno do pensamento matemático. Você começa a criar hipóteses das coisas. Você vai dizer, acho que isso é de um jeito, porque talvez, se comprovado isto ou aquilo outro, tenho como hipótese de que isto acontece, essa causa, porque tem um efeito X, ou seja, entendem? A dianoia, ela vai começando, a pessoa vai começando a entrar num nível superior de conhecimento, em que ela vai inteligindo, ela vai se aproximando das ideias. Lá na escola platônica, onde Platão recebia seus alunos, havia no pórtico dela, quer dizer, na parte de cima da entrada, alguns dizeres, que ele dizia o seguinte: não entre aqui quem não souber geometria. Geometria era a matemática da época, era a forma matemática mais elaborada da época. E por que Platão dizia que para começar a filosofar você tinha que saber matemática, geometria? Porque a geometria, a matemática, ela preparava, que é o que chama de propedêutica, uma preparação, ela preparava o pensamento para começar a pensar nas coisas mais superiores, nas ideias, nas formas. Então, por isso a importância da matemática, porque a matemática traz esse exercício de abstração. Indo aí para o último ponto, conhecimento das ideias puras, a noesis. Ou seja, o que é a noesis? É o último grau. Depois que você alcança aí a dianoia, que é esse pensamento matemático, você vai para a noesis. E a noesis é o conhecimento das ideias puras. Aqui você começa a conhecer as coisas como elas são em si mesmas, as essências, as formas perfeitas e eternas. É a dimensão que em filosofia chama ontológica, quer dizer, é a forma da justiça, a justiça nela mesma. Aqui Platão vai dizer na Noesis que você não precisa mais dos sentidos e por isso não há mais engano nesse tipo de conhecimento. Você está agora em alto grau de abstração, você está trabalhando em torno dos conceitos e por isso o que você vem a conhecer não é mais enganoso, porque não tem mais a participação dos sentidos, mas aqui é a participação do puro intelecto. Você está inteligindo a partir da razão, a partir da mente, as formas perfeitas, aonde vai se chegar na forma mais perfeita de todas, né? A forma, digamos assim, a ideia rei, a ideia rainha, né? Digamos assim, a ideia rei, que é a ideia do bem. Bem, essa foi a aula de hoje. Falamos sobre a alegoria da linha dividida, essa forma como Platão divide o conhecimento em inferior e superior, o inferior restrito ao mundo sensível, o mundo empírico que nós vemos, tocamos, e o mundo inteligível, o mundo da alma, da mente, do conhecimento, da razão. No mundo do conhecimento inferior nós temos a eicasia, em que você ainda conhece a partir da imaginação, das sombras, dos reflexos, e a pistes, que é a crença, onde você acredita que uma coisa é de um jeito e não de outro. E no mundo superior, a partir da abstração que a matemática traz, a dianoia, e posteriormente, já com um pensamento mais maturado, você começa a conhecer pela noesis, que é o conhecimento das ideias puras, as essências das ideias. Bom, essa foi a aula de hoje, ela é importantíssima no sentido de entender o conhecimento. A questão quando se trata de conhecimento em Platão, quer dizer, essa pergunta, o que é conhecimento em Platão? Você tem que vir para essa alegoria da linha dividida. Ela cai, às vezes, em algumas questões do Enem, não nessa forma mais direta, mas é importante que você conheça essa parte, porque em caindo alguma coisa de Platão, essa parte é fundamental para você conseguir articular esse conhecimento. Bem, é isso. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para todos.